Olá, amigos do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a aura, isso mesmo, a aura, que é essa dimensão sutil do ser humano. Gente, nós temos outros corpos, outras dimensões que não apenas a material, né? Nós não temos apenas esse corpo físico. Nós somos almas espirituais, nós somos o ser humano, o homem é um ser, e isso inclui a mulher, né? Então vamos falar, o ser humano é um ser, um cidadão de todos os mundos, né? E cada plano dele, cada plano do universo, do cosmos e da manifestação, e cada plano existente mesmo está no homem. Então se manifesta nele. E na dimensão sutil nós temos todos esses planos, além do corpo físico. Então a aura, ela é essas dimensões que compõem o homem, né? Porque a manifestação não se resume à matéria, né? Existem outras dimensões. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje. Então a aura, a gente está vendo aí, né? Trata-se de um envoltório que emana, todos os corpos possuem algum tipo de aura, né? Até mesmo as pedras, os minerais, os vegetais, né? Os animais, e o homem possui, né, uma emanação, um envoltório, que uma coisa assim muito desconhecida para muitos, porque extrapola a experiência dos sentidos, né? Tem pessoas que são dotadas de uma certa clarividência, que são capazes de ver essa aura. E essa aura, que é a dimensão sutil, ela é, digamos assim, a manifestação de outros corpos que nós temos. Para além do corpo físico, nós temos, segundo, por exemplo, as doutrinas teosóficas, isso é uma leitura interessante. Nós não podemos conhecer a verdade absoluta sobre isso, né? Talvez isso até extrapole a própria capacidade de compreensão da gente. Mas, segundo os teosofistas, nós temos, para além do corpo físico, uma primeira emanação, né? Que é o duplo etérico, o corpo etérico, que é digamos, o coeficiente de vitalidade do homem, né? Então, alguns fazem estudos sobre os corpos sutis do homem. Então a gente tem, por exemplo, essa representação aqui, mas isso na verdade é uma coisa puramente didática, né, gente? Na verdade, essas esferas, elas não estão sobrepostas como as cascas de uma cebola, porque elas estão para além do tempo, né? Quer dizer, a dimensão sutil ela escapa um pouco essa coisa do espaço-tempo, né? Então, quando a gente pensa as cascas de uma cebola, é uma coisa que é tridimensional, né? E a gente está lidando assim com a quarta dimensão. Então, gente, a gente deve imaginar isso mais como universos paralelos que se interpenetram, né? Mas a gente vai pensar assim em termos didáticos. Isso é um recurso, é a inexatidão didática. A gente apresenta de uma forma simples, né? E para poder construir, né, montar o nosso discurso, tá, gente? Então tá aí, né, para além do corpo físico, o primeiro corpo assim que aparece é o duplo etérico, né, que é o coeficiente de vitalidade. É ele que vitaliza o corpo físico, né? Então é nele que se encontra nosso princípio vital, digamos assim. E para além do duplo etérico, a gente tem o corpo astral, né? Então esses corpos eles estão representados por cores diferentes, né? A gente está vendo aí, né, o corpo etérico sendo representado pela cor laranja. Não sei se há consenso sobre isso. O corpo astral pela cor amarela, e por aí vai. Não sei se há consenso sobre essas cores, nem que isso deva ser encarado como um dogma, né, gente? Mas sem dúvida alguma que nós temos. O corpo astral, ele é a dimensão mais emocional do homem, né? É onde residem as emoções. E acima do corpo astral, nós temos aí, né, de cor azul, o corpo mental, né? Não, de cor verde, desculpa, o corpo mental. Aí tem mais outro, o corpo causal, né? O corpo de diamante, enfim, e o corpo celestial.
né? Mas a gente a gente não vai assim se estender de forma exaustiva nisso daí, né, gente? O fato é o seguinte: qual é a importância? Pessoas, por exemplo, que têm e passam por projeção astral, que conseguem projetar o seu corpo sutil para fora do corpo, a sua consciência para fora do corpo, né? Elas têm uma experiência direta com esses corpos sutis que nós temos, né? E a gente vê, por exemplo, na iconografia religiosa, os santos, né? Os santos eram representados por uma auréola na cabeça. Quer dizer, isso era já uma compreensão de que existe uma aura, né? Então o Swedenborg também é um autor, né, místico, que falou sobre a aura e ressaltou que todos os corpos possuem uma aura, né? Então aqui a gente tem uma outra representação, que é levando em consideração os chakras, que os chakras eles também estão nesse domínio sutil, né, gente? Então, nisso também eu aproveito para falar um pouco, eu vou falar um pouco do meu trabalho como terapeuta, né, nessa parte de aura, né, gente? Então a aura é o seguinte, a importância da gente conhecer a aura é porque dentro do ponto de vista da visão teosófica das coisas, ou da visão mesmo espiritual, né, da dinâmica espiritual das doenças, por exemplo, toda doença que se manifesta no corpo, ela começou a amadurecer, né, no psíquico, e a gente pode dizer no domínio sutil. Nesses corpos sutis, né, por exemplo, o corpo astral, que é a emoção, o corpo mental, que são os pensamentos, é aí que começou, né, o desequilíbrio energético. A energia que a gente está falando é a energia sutil, né, energético, por causa da visão quântica da coisa, né? Então, todo desequilíbrio, né, toda enfermidade, ela é fruto de um desequilíbrio que começa na dimensão sutil, nesse plano da aura, né? Inclusive, uma pessoa saudável, ela tem a aura de uma determinada cor, e quando a pessoa está em desequilíbrio energético, existe outras cores, né? Quer dizer, a aura ela pode estar faltando alguma cor, pode estar com excesso de alguma outra cor, que isso fala de excesso e carência de energias, de vibrações que estão faltando ali, né? Ou que estão em excesso. Então a pessoa que está em desequilíbrio energético, ela está, de uma certa forma, apresentando a semente, né? Ela está desenvolvendo a semente do que futuramente pode vir a se tornar uma enfermidade, né? Então, gente, a ciência já reconhece que 70% das doenças são de origem psicossomática, são teve o seu, digamos assim, tem a sua raiz, né, no psíquico. Então a gente por aí já vê que a ciência, de uma certa forma, dá uma certa razão, né, a essa visão metafísica sobre a doença, sobre os processos do adoecimento do ser humano, né? Então existem razões para a aura apresentar o desequilíbrio energético, né? Então, por exemplo, as paixões têm determinadas manifestações, né? Determinadas emoções aflitivas, que o Leadbeater ele coloca isso muito bem, né? Que foi um estudioso da aura, ele mesmo tendo sido um sensitivo, né? Uma pessoa que era dotada de clarividência e era capaz de ver a aura, né? Isso é muito importante no diagnóstico energético. Então tudo começa no nível sutil, né? Até se instalar no corpo como uma doença, né? Então as razões do desequilíbrio são geralmente paixões, né? Patos, emoções súbitas, impulso de amor, intensa devoção, cólera, né? Ira, ódio, medo, paixão, irascibilidade, já falou, né? Avareza, né? Uma pessoa muito avara, e o abatimento. Então todas essas, né, emoções, que muitas delas estão ligadas ao corpo astral, o corpo das emoções, ou pode estar ligado também ao corpo mental, né, que está, né, de uma certa forma ligado aos pensamentos. A gente já falou também do excesso de pensamentos, que drena a energia,
vital do homem, né? Então o que acontece? Essas coisas vão passando dos corpos, do corpo mental para o corpo astral, aí já começa a afetar o duplo etérico, né, que é o corpo da vitalidade, né? E à medida que existe um desequilíbrio, esse processo de carência de princípio vital, ou né, que vai drenando a nossa energia vital, começa a afetar o corpo físico. Aí aparece uma doença aqui, uma doença ali, de ordem psicossomática. Então a gente vê, por exemplo, a pessoa que está submetida a muito estresse, né, o sistema imunológico dessa pessoa fica atingido, né? Então tem diversas maneiras da gente recobrar, né, o equilíbrio energético. Sobretudo a pessoa ela tem que fazer um trabalho espiritual, um trabalho, né, de harmonização, de reequilíbrio e sobretudo de conexão com os planos espirituais, né, de reconciliação com o divino, de reconciliação com o universo, de reconciliação com a natureza, de reconciliação com o próximo, né? E tem também algumas terapêuticas, né, como a cromoterapia, né? A gente falou das cores da aura, né? Então às vezes a gente aplica, né, a cor que está faltando para aquela aura, né? Então às vezes a pessoa está com o excesso de azul ou está com falta de azul, né? Então isso aí, na verdade, é mais as pessoas dotadas dessa clarividência que conseguem perceber, né? Mas existem determinados instrumentos, né, que foram criados, que também demandam uma certa sensibilidade, como é o caso, por exemplo, da radiestesia, o Dual Road, né, que é capaz de detectar a situação da aura da pessoa, né? Então seria uma ferramenta, tanto, não apenas o Dual Road, o pêndulo também, gráficos, né? Então a gente entende que existe no universo, segundo Carl Jung, né, uma profunda sincronicidade entre as coisas, né? Porque quando a gente pergunta ao universo, o universo responde, né? Tem muita gente que fala que chama isso de sincronicidade, né? Jung já, de uma certa forma, ele, né, eu não sou um grande especialista, estou falando dele, eu não sou um grande especialista de Jung, né? Mas ele teve alguma sensibilidade para perceber essa né, talvez um dos poucos intelectuais que conseguiram perceber, ou ter a coragem de admitir isso, né? Então, mas isso vai ficar para pesquisas ulteriores, até para eu entender melhor o Jung, tá, gente? Mas o que acontece é que realmente quando a gente quer, né, entender as coisas, o universo ele de uma certa forma nos apoia. Então, por exemplo, uma folha caindo de uma árvore, né, isso tá de uma certa forma comunicando algo pra gente, né? E quando a gente pergunta, a gente tem a resposta. Quando a gente está realmente imbuído de uma perplexidade justa, sincera, né, de uma indagação, de uma verdadeiro desejo de obter uma resposta, né, com honestidade, a gente obtém essa resposta, né? Então, se você está imbuído de uma verdadeira inquietude, então o terapeuta é aquele que está imbuído dessa inquietude honesta, né? E quando você, né, utiliza esses instrumentos, eles respondem, e a gente vai, né, fazer umas demonstrações, vai explicar algumas coisas na continuidade desse vídeo, né, gente? Então é basicamente isso, né, que eu tinha para falar. Toda doença começa então nos corpos sutis, né, no nível da aura mesmo, nos corpos duplo etérico, astral, mental, e repercutem, enfim, no nosso corpo físico, né? O que nos desequilibra, então esse desequilíbrio energético são essas emoções, como eu já falei, né, que vão causar esse desequilíbrio, e exatamente esse desequilíbrio energético que por sua vez pode, né, nos levar a uma manifestação, um sintoma, né, um sintoma no nível físico mesmo, no corpo físico. Então, gente, as terapias energéticas e complementares, elas não estão aí para substituir a medicina. Ela não é medicina, isso não tem nada a ver. Eu ainda digo mais, isso não tem nada a ver com ciência. Isso é outro nível também não é a fé cega, né? Mas
está num nível de sensibilidade e percepção diferente digamos assim, do entendimento meramente conceitual ou do intelecto frio e meramente, né, analítico, tá, gente? Então a gente vai na continuidade falar sobre essa ferramenta muito interessante, que é esse instrumento radiestésico, gente. Então esse aí vocês vão ter a oportunidade então de conhecer um pouco do meu trabalho como terapeuta, que eu não venho desenvolvendo há tanto tempo assim, né? As coisas vão crescendo naturalmente, né? A gente começa pequeno e depois as coisas vão, né, naturalmente ganhando, amadurecendo dentro da gente, né? Então eu vou deixar na descrição do vídeo, né, um link para minha página, e vocês poderão, né, ter uma apreciação maior, inclusive se acercar de como entrar em contato comigo caso você more em Niterói. Então acompanhe o restante do vídeo, que a gente vai fazer uma demonstração com esse. A gente vai explicar um pouco, né, esse instrumento radiestésico, que é o Dual Road, e depois a gente vai fazer uma demonstração para vocês. Muito obrigado. Acompanhe o nosso vídeo. Então, gente, a gente vai estar dando continuidade, né, à nossa explanação sobre a metafísica das doenças e de práticas alternativas e energéticas de tratamento ou de terapia, que não tem nada a ver com medicina. Isso aqui não substitui medicina, isso é outro campo completamente diferente, né, gente? Então essas práticas, elas são consideradas complementares, integrativas, alguns chamam de holísticas, né, porque contemplam o homem na sua totalidade, não apenas o seu, como se ele fosse uma máquina biológica, né, mas contempla também a dimensão energética, a dimensão espiritual, a dimensão psíquica, a dimensão anímica, ou chame o que você quiser. Alguns dizem a dimensão energética, ok. Então, a gente falou dos desequilíbrios da aura, que a aura é um caminho para a gente detectar, né, fazer um diagnóstico, não seria exatamente a palavra, mas uma avaliação, né, energética da pessoa como um amigo, e aconselhar como um amigo essa pessoa a procurar um tratamento, né, e inclusive dar alguns conselhos de amigo para essa pessoa, né? Então não tem nada mais do que esse objetivo. Então, gente, esse é o Dual Road, né, que são aquelas varetas que eu falei para você. Isso aqui é fabricado, né, de forma industrial, e esse aqui é um outro, né, a mesma ferramenta, só que esse eu mesmo confeccionei com cabide, né, com cabide de armário, né, gente? Então, uma das características dessa ferramenta extraordinária é que ela ela tem uma sensibilidade incrível para detectar as energias, formas sutis de energia, né? E existem vários livros de radiestesia muito técnicos e muito profundos, né, que falam, né, das ondas de forma. Tem vários tipos de ondas, né, que estão para além ou talvez aquém do espectro eletromagnético. Na verdade são energias muito mais metafísicas, que estão muito mais que pertencem muito mais a outras esferas que não a meramente material. Mas uns dirão, é apenas uma questão de vibração e comprimento de onda. Ok, não vou discutir, né? Realmente a abordagem quântica é muito interessante, né? Embora possa não existir muito mais coisa entre os céus e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Então, enfim, ela detecta energias muito mais sutis que os instrumentos da ciência materialista não conseguem detectar, né? E uma dessas formas de energia é o nosso campo áurico. Então o Dual Road, ele consegue detectar o nosso campo áurico e fazer uma avaliação energética desse campo áurico, se a pessoa está ou não em desequilíbrio, né, dessa forma de energia. A pessoa em desequilíbrio energético, ela está, portanto, manifestando digamos assim, um desequilíbrio no nível dos corpos sutis, da aura, e isso futuramente poderá vir a se manifestar no nível somático, através de um sintoma, né? Então, gente, na verdade isso tem um caráter muito mais preventivo do que qualquer outra coisa,
né? Mas claro que tem um caráter terapêutico dentro de um certo sentido, né? Porque nós vamos trabalhar com determinadas soluções e remédios que não são remédios físicos e materiais, mas são remédios energéticos, né, gente? Depois a gente vai falar mais sobre que remédios são esses. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer trabalho terapêutico nesse sentido é de usar um paninho preto para que seja limpo toda forma de energia residual, né, de usos anteriores que podem ter sido efetuados. Isso deve ser feito inclusive com um pêndulo e qualquer outro instrumento radiestésico, né, deve-se usar um paninho preto, né? Vamos limpar esse aqui também, né? Então qualquer instrumento que você for usar, pêndulo, né, mesmo gráficos que você vai utilizar, eles devem ser devidamente limpos, né, utilizando um paninho preto, né? Então depois que você faz essa limpeza, né, sutil, né, dos instrumentos, retirando qualquer, né, carga, purificando, né, de uma certa forma, limpando, né, energeticamente falando, metafisicamente falando, então nós podemos proceder à análise. Quando você vai avaliar, fazer uma prospecção, assim, né, do campo áurico de uma pessoa, você deve, em primeiro lugar, colocar, além dessa limpeza, você pode descarregar alguma outra coisa que possa estar tocando, que ainda possa ter ficado, né, tocando no chão, né, na terra ou no chão. E depois, para que você pegar um pouco da energia da pessoa e aquilo servir de testemunho, você pode, né, tocar a ponta do dual road na mão da pessoa, uma em cada mão, assim. Então você vai lá, pede para as pessoas, a pessoa, né, o seu cliente, estender as duas mãos e você vai lá e toca nas duas mãos, né? Aí você começa pelo alto da cabeça. Gente, olha, geralmente quando a varinha cruza, o dual road cruza, é sinal de desequilíbrio energético. Quando ele permanece assim, né, aberto, é sinal de que aquela área da aura não está manifestando algum desequilíbrio, né? Porque a aura, o desequilíbrio ele é local, ele é localizado, pode estar em algum chakra, pode estar em algum ponto do corpo, né? Muitos usam para aplicar reiki, né? Então nos lugares onde o dual road cruza, geralmente se aplica reiki, né, naquela região. Mas tem outros usos também. Você pode usar as cores, a cromoterapia, os cristais, a cura prânica, né, várias outras técnicas que a gente, né, já estou adiantando aqui, né, mas vamos voltar aqui, né? Então você geralmente cruza. Agora a exceção é o topo da cabeça, o chakra coronário, né? Esse chakra ele está saudável quando no caso o dual road não cruza, quando ele permanece aberto. Então essa é a única exceção, né? Então quando você vai lá no topo da cabeça da pessoa, aqui no alto da cabeça, e ele não cruza, né, é sinal de desequilíbrio. Se ele cruza, é sinal de que existe uma conexão, né, que a pessoa tem alguma conexão e pelo menos naquele domínio, aquela esfera está bem resolvida. Isso pertence talvez muito mais aos corpos mais, né, muito mais sutis, os corpos espirituais da pessoa, né? Então, gente, quando o dual road, por sua vez, quando ele cruza, aí a gente vai falar um por um, né? Na testa, você vai prospectar a testa da pessoa. Se a varinha, aí assim, né? Quando cruza é de sinal de desequilíbrio. Se cruzou na testa, é sinal de que existe um desequilíbrio. Você vai deixar a varinha relaxada, viu? Você não vai fazer nenhuma tensão nela. Então você vai deixar que você vai aproximar da pessoa, assim, né? Aqui tá vendo? Tá cruzando, ó. Tá indicando alguma coisa aqui. Eu não tô. Você tem que comunicar através do seu subconsciente. Você tem que comunicar um instrumento radiestésico o que você quer que ele faça, né? Então você vai prospectar a aura da pessoa para, né, fazer digamos assim, uma avaliação energética. Então você tem que comunicar isso com o teu subconsciente, né, ao instrumento radiestésico. Então se cruzou na testa é sinal de excesso de pensamento, ou seja, o desequilíbrio está vindo do corpo mental, né? Se cruzar na nuca é sinal de desequilíbrio emocional, né? Quer dizer, o problema está muito mais no plano astral, acredito eu. Então se cruza nas têmporas, né, isso também tem um significado. Cada uma das duas têmporas tem um determinado significado.
Se o Dual Road cruza na têmpora direita, isso é sinal de irritabilidade, que a pessoa está cedendo à ira. Então aqui, têmpora direita. Se você vai lá com o Dual Road e a vareta cruza, né, na têmpora direita, é sinal de que a pessoa está, né, se irritando demais. Né? E aí, esqueci de falar, se cruza na testa e na nuca, né? Quer dizer, na testa é sinal de que a pessoa está pensando demais. Lembra quando eu falei do excesso de pensamento? No vídeo, lembra que eu falei? É ótimo, né? É porque eu fiz um vídeo falando sobre Kundalini e chakras, né? Que é também outro enfoque dentro da anatomia sutil do homem. Né? E ali eu falei, né, que o excesso de pensamento drena a energia da pessoa. O excesso de pensamento é aquilo que, quer dizer, a nossa consciência conceitual, né, e também desejos, né, quando a pessoa tem apego desejante, muito forte às coisas, isso drena a energia, o prana shakti, como já diriam os hindus, da pessoa. Né? Então, quando cruza na testa, só recapitulando, é sinal de excesso de pensamento. Quando cruza na nuca é desequilíbrio emocional, e quando cruza nos dois, cruzou na testa e na nuca, né, isso significa que a pessoa pode até estar entrando em um processo depressivo, de depressão. Né? Então, e agora voltando, cruzou na nuca direita é irritabilidade. Né? Se cruza na nuca esquerda já pode indicar um distúrbio de personalidade, né, que pode até estar implicado nele uma certa tendência à agressividade, tá? Uma certa tendência à violência. Né? E quando eu falo de depressão, ou seja, cruzou, né, na testa e cruzou na nuca, né, pode indicar, quando eu falei que pode indicar depressão, isso pode também incluir, né, insônia e coisas que estão associadas à depressão. Então esse é basicamente o diagnóstico. Meus gatos. Esse é basicamente o diagnóstico que se faz. Opa, Belico, não pode fazer bagunça, tá? Então esse é basicamente o diagnóstico que se faz com o Dual Road, né, gente? E você pode prospectar em qualquer lugar. Você pode prospectar os chakras, cada um dos chakras. Tem gente que usa uma metodologia mais simples. Por exemplo, cabeça é pensamento, coração é sentimento, né? E na parte, né, da cintura ou do umbigo já fala assim mais da parte física mesmo, né? Do sistema digestivo e tudo mais, né? Da dimensão mais, uma coisa mais, um desequilíbrio não tanto sutil, é muito mais uma coisa do corpo físico, né? Do nosso corpo natural. Então, gente, tem várias formas de você, né, trabalhar. A terapêutica que geralmente se usa é cristais, reiki, cura prânica, já falei sobre isso, né? E não vou entrar em detalhes sobre cada um, que senão seria uma coisa enorme, esse vídeo vai ficar enorme, né? A cromoterapia, né? Então todas essas técnicas eu trabalho com algumas florais também, né? Eu ultimamente não tenho trabalhado muito com florais, né? Mas penso em voltar, mas em alguns casos simplesmente, por exemplo, uma oração, mantras também são um caminho, mas sobretudo a pessoa tem que fazer uma autocrítica, né? Então aí nesse caso, né, acho que de repente a gente pode dar um conselho de amigo, né, para a pessoa mesmo procurar um psicoterapeuta e coisas que, né, então é todo um complexo de coisas, porque a medicina universal, ou seja, a terapêutica universal não é medicina, né? A terapêutica universal, ela implica uma série de coisas, né, uma série de práticas, né, que vão, digamos assim, levar em consideração não apenas a energia material e não apenas os sintomas, mas o homem como um todo, né? Não apenas os sintomas, mas o homem como um todo, né? Inclusive levando em consideração, né, essas formas de energia sutis que a ciência não reconhece, né? E, gente, também uma outra coisa que que o Dual Road detecta é o desequilíbrio no ambiente onde a pessoa está. Porque às vezes o que está causando a problemática daquela pessoa é que ela está, no ambiente que ela está recebendo determinadas formas de energia deletéria, formas
de energias, né, deletérias, que pode estar também causando desequilíbrio e causando até digamos, produzindo uma sintomaticidade, assim, né? E é isso que também a radiestesia pode fazer. Então, geralmente, quando você vai na casa de uma pessoa, né, você vai no quarto da pessoa, onde a pessoa dorme, você analisa com a varinha, né, aqui, ó, tá vendo? Muito provavelmente nessa parte aqui, né, existe um veio d'água. Então, onde a casa foi construída, se existe um veio d'água, né, onde existe veio d'água, há emanações de energias deletérias de caráter telúrico. Então, são energias telúricas deletérias que podem inclusive causar câncer, pode causar uma série de distúrbios físicos, psíquicos e de várias ordens, e está realmente sendo muito negativo e muito, digamos, prejudicial à saúde daquela pessoa, né? O ambiente também pode estar, a casa pode estar, né, sendo obsedada por determinadas forças, determinados entes espirituais e metafísicos e tudo mais. Mas nesse caso, ele vai detectar um veio d'água, porque esse instrumento radiestésico, ele detecta água. Até hoje tem gente que procura, quando vai cavar um poço, né, quer descobrir um veio d'água, né, um lençol de água, né, enfim, uma fonte subterrânea de água. E você vai lá, onde dá para fazer um poço, né, o Dual Road ele cruza, né? E ele cruza naturalmente e às vezes em determinados momentos, às vezes não, alguns radiestesistas, cada um tem uma forma até de detectar a profundidade da água, né? E isso também, numa casa onde a pessoa está, ele detecta aquele veio d'água que pode estar causando, provocando um desequilíbrio energético. Então, tem várias formas de remediar isso. A pessoa pode cobrir o chão com cortiça, né? E em última instância, em alguns casos, seria bom a pessoa até se mudar daquele lugar, né? Que está causando. Mas cobrir o chão com cortiça é uma solução. Ter gato em casa, eu tenho 5 gatos aqui em casa, especialmente o gato preto, qualquer gato, mas o gato preto ele absorve muitas energias negativas. Então tem uma série de coisas que podem ser feitas, né, que podem remediar, mas em última instância a pessoa ela tem que fazer uma autocrítica da sua própria vida, do seu estilo de vida, de suas, né, mas as terapias, né, os caminhos são muitos, e eu estou apresentando aqui en passant, né, embora o vídeo pode até estar ficando longo, algumas dessas práticas, né, desses caminhos, de algumas soluções que as terapias integrativas e holísticas, como dizem alguns, e portanto complementares, fornecem. Gente, na sequência desse nosso vídeo, a gente vai falar também de uma outra coisa, que o Dual Road, esse instrumento, ele pode detectar não apenas água ou o campo áurico, ou fazer uma avaliação do campo áurico, ele detecta vários tipos de formas de energia. Tudo vai depender do quanto você está pedindo, do quanto você está sendo claro, né, do que você realmente quer descobrir, e você tem que deixar claro para, né, o universo e, portanto, para a ferramenta, né, não isso aqui é inanimado, mas eu digo assim, para o subconsciente, para o cosmos, para o universo, você tem que deixar claro o que você quer achar. E eu descobri recentemente que isso também pode detectar metais, né? Isso detecta o campo áurico, detecta a água, mas pode detectar também metais. E a gente vai fazer, não é só a título de curiosidade, um experimento para vocês com detecção de água e metais, ok? Então acompanhe o nosso vídeo na sequência. Olá, gente, a gente vai fazer um experimento radiestésico aqui. Não sei se vai dar para registrar direito aqui com a câmera, se eu vou estar enquadrando tudo direitinho, em que esse instrumento vai detectar água e metal de acordo com um comando que vai ser dado com a minha mente, ou seja, pelo comando do meu subconsciente, né? E dessa forma
né, o universo vai responder. Então, gente, observem. Aqui a gente tem, aqui é minha gatinha preta, tá aqui, né? Então aqui a gente tem, ó, uma garrafa com água, né? Que eu vou deixar aqui. Vamos ver se tá focalizando bem. Tá. E aqui eu tenho esse cano de cobre, um pedaço de cano de cobre, né? Que eu vou deixar um pouco afastado, né? Da água. Vamos deixar mais aqui assim, né? Deixa eu só ver se está focalizando bem. Podemos afastar um pouquinho mais, né? Aqui assim, né? Então vocês vão ver que se eu ando com dual road, né, para cá, eu quero detectar água. Ele vai passar pelo metal e vai cruzar onde tem água. Perceberam? Ele cruzou aqui onde tem água. Eu me afasto e ele descruza. Porque eu quero que ele detecte água. Então eu venho aqui e ele cruza onde tem água. Né? Agora eu quero, ele descruza aqui. Agora eu quero detectar metal. Eu quero detectar metal. Cruzou no metal. Se eu for para frente, ele vai descruzar onde tem água, porque eu não estou querendo que ele detecte água, eu estou querendo que ele detecte metal. Se eu afastar de novo, onde está o cano de cobre, ele vai cruzar mais uma vez, porque eu quero que ele detecte metal. Afastando, ele descruza. Vamos, metal. Ele cruza onde está o metal e descruza onde está a água, né? E por aí vai. Ok, gente? Façam isso em casa. Treinem. É muito interessante esse experimento.